Tema de hoje, empresas resilientes. Sucesso no mundo pós-Covid-19. Para debater este assunto tão atual, tenho ao meu lado o professor doutor Alexandre de Micheli, fundador da Ventures Company Consultoria Educação Executiva e professor do IBGC. É um prazer recebê-lo aqui, professor, e nas crises. Obrigado, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Pedro. Deixa eu começar aqui compartilhando a tela, talvez a parte mais difícil aqui da nossa apresentação, com a questão aí da tecnologia, né, que é muito bem-vinda, mas, enfim, deixa eu só conferir. Você está vendo, Pedro? Sim, estou vendo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao IBGC pelo convite, neste momento tão atípico e desafiador. Em particular, gostaria de mais uma vez saudar o Pedro aí, Melo, como novo diretor-geral do Instituto, e reiterar meus votos, Pedro, para que você tenha um enorme sucesso aí à frente dessa instituição, pela qual eu tenho certeza que todos que estão vendo, né, temos um enorme apreço. Então, muito obrigado também pela presença de todos. Faço votos para que vocês, seus familiares, possam passar por esse período com muita saúde física, saúde mental, e já entrando aí no nosso tema de hoje, né, para que todos nós possamos ter a resiliência, né, para superarmos este momento de adversidade e sairmos dessa experiência coletiva, digamos assim, com uma versão melhorada de nós mesmos. Bom, como vocês bem sabem, o mundo empresarial já estava muito complicado até fevereiro deste ano. Então, em apresentações aí para diretorias e conselhos, eu costumava elencar um conjunto de 12 grandes mega tendências em curso, né, que vocês podem ver aí nesse slide, e que cada vez mais já vem redefinindo como as empresas operam e criam valor, já estão aí. Então, é muita informação, só para exemplificar, essas mega tendências incluem questões, por exemplo, como a inteligência artificial e a era das máquinas inteligentes, as mudanças climáticas e a iminência de vários colapsos ecológicos, as expectativas, né, cada vez maiores aí dos stakeholders, que tem mais poder e voz, né, junto às empresas, a chegada ao mercado de trabalho das novas gerações, né, com novas aspirações, com novos valores, enfim, todas essas transformações, né, que eram consideradas até então colossais, cada uma delas, elas se tornaram relativamente pequenas neste momento. Então, apesar de diversos especialistas terem alertado aí durante anos, né, para o risco de uma grande pandemia, há muitos documentos a respeito, a verdade, pessoal, é que ninguém esperava essa reviravolta sem precedentes, né, e praticamente nenhum modelo de gestão de riscos, pelo menos das empresas que eu conheço, contemplava esse verdadeiro cisne negro, né? Então, o mundo, como vocês bem sabem, ele simplesmente parou, né? E, obviamente, ainda não está claro qual será o mundo que emergirá pós-Covid-19. Então, nós temos muitas especulações para todos os gostos, né? E, naturalmente, só o tempo dirá. O que não parece haver dúvidas é que este está sendo e será, né, ao longo dos próximos meses, um período marcante na vida de todos, no mundo inteiro, a partir do qual um novo normal, um novo mundo, muito diferente do anterior, né, se estabelecerá. Então, para as empresas, né, que é o nosso foco aqui, o que nós temos nesse momento, basicamente, é um exercício de perseverança, né, e um exercício de superação. E é por isso que, a meu ver, a questão mais importante, né, para os líderes empresariais, tanto agora quanto nos próximos anos, é criar organizações resilientes. E o que eu quero dizer com isso? Né? Empresas que têm a capacidade de se antecipar, de reagir rapidamente a grandes mudanças, incluindo crises aqui como esta, e não apenas sobreviver, né, a essas transformações, mas se adaptar, mudar e sair delas melhor do que entraram, sair delas melhor do que antes. Então, a resiliência, só para a gente aí ter esse conceito, né, resumir esse conceito, é a capacidade de crescer com as adversidades e ter sucesso em um mundo de incertezas. E, obviamente, que uma empresa que é construída para ser resiliente,
essa empresa ela é preparada para durar indefinidamente, né? Ela não tem prazo de validade. E então a resiliência, a meu ver, será absolutamente essencial nesse século XXI, pelo que tudo indica, né? Vai ser um século caracterizado por uma sucessão de choques, tanto aí causados por fatores completamente imprevisíveis, imponderáveis, como essa pandemia, mas também pelas enormes transformações tecnológicas, sociais, ambientais que continuam em curso. Né? Então, essa total imprevisibilidade, ela já e ela será cada vez mais a marca do nosso tempo. E essa imprevisibilidade, ela é resultado da soma de duas coisas, que é um mundo interconectado e mudanças em alta velocidade. Então, quando você tem mudanças em alta velocidade com o mundo interconectado, o resultado, obviamente, é uma imprevisibilidade completa. E o Peter Drucker, né, o célebre aí Peter Drucker, ele já dizia que o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência, não é a turbulência propriamente dita, é agir com a mesma lógica de ontem. Então, uma maneira perfeita, né, de não ter sucesso, de não ter nesse mundo que é caracterizado por essa total imprevisibilidade, é simplesmente aí configurar as empresas como se elas ainda estivessem no business as usual do século XX. Então, o que eu quero dizer? Estou falando daquela empresa que é rígida, né, que é hierárquica, que é linear, que é processual, que é, muitas vezes, aí, movida, né, por uma percepção de que tudo é muito imparcial, racional, e que, infelizmente, muitas vezes é vazia e sem sentido. Então, esse tipo de empresa, né, eu diria que é a receita para o insucesso, né, nesse século XXI. Então, essa é a receita para o insucesso, é continuar a pensar na empresa como se ela fosse uma grande máquina, na qual você coloca vários recursos, né, de toda sorte, inclusive aí os tais dos recursos humanos, por isso o nome, com o objetivo único e exclusivo de, ao final, você expelir resultados financeiros com a máxima eficiência possível. Então, essa empresa como máquina, ela poderia eventualmente funcionar bem no ambiente que é estático, né, que premia repetição, que premia escala, que premia eficiência. E, obviamente, quando a empresa compete com outras empresas que são exatamente iguais. Mas esse modelo é a receita, né, a receita para o desastre em um mundo extremamente dinâmico e cada vez mais humanizado que, invariavelmente, surgirá, né, no pós-Covid-19. Então, no mundo mais dinâmico e mais humanizado, esse tipo de organização é literalmente a receita para o desastre. Bom, e quais são, então, os atributos de uma empresa resiliente? Né? Para começar, existem, naturalmente, diversos aspectos aí, financeiros e operacionais. Então, essa crise mostrou, por exemplo, né, que é necessário ter uma gestão de caixa mais conservadora do que o preconizado por muitos financistas, que é preciso montar cadeias de suprimento que priorizam a redundância, né, a existência de backups, em vez dessa verdadeira obsessão pela minimização de custos e eficiência, e que é preciso, naturalmente, contar com uma infraestrutura robusta de TI para que a empresa consiga rapidamente digitalizar seus processos-chave com qualidade. As empresas, né, contudo, e algo que eu tenho dito há muitos anos, e infelizmente muitas lideranças ainda, né, deixam um pouco de lado, as empresas são, obviamente, organizações humanas. E como organizações humanas, o elemento mais importante, incomparavelmente mais importante de uma empresa resiliente é, sem dúvida, o cultural. Então, uma empresa precisa estar não apenas preparada financeiramente e operacionalmente para as adversidades, mas ela precisa estar, sobretudo, preparada culturalmente. E eu acho que aí tem um gancho com a pesquisa que o Pedro mencionou, de que muitas empresas tinham planos super preparados de gestão de crises e não conseguiram lidar bem com esse momento. Então, uma coisa é você ter toda uma preparação técnica, mas a mais importante é a preparação cultural para lidar com um mundo que muda constantemente. E o que significa isso, né? Então, uma empresa resiliente, ela tem 3 qualidades fundamentais. A primeira é que ela é capaz de aprender continuamente. A segunda é que a empresa é ética, no sentido de que ela consegue estabelecer relacionamentos de longo prazo, saudáveis,
né, do tipo ganha-ganha, com todos os seus stakeholders. E o terceiro atributo é a capacidade de perseguir diariamente, né, e de modo autêntico, um propósito mais amplo do que apenas fazer dinheiro, do que o resultado financeiro. Então, eu gostaria de falar brevemente aí sobre cada uma dessas virtudes, começando pela nossa aí querida empresa que aprende, né? Então, o que significa isso? E, para começar, eu gosto sempre de lembrar que numa sociedade do conhecimento caracterizada pela mudança, se as pessoas e as empresas não estão aprendendo diariamente, todos os dias, então, por definição, elas já estão se tornando obsoletas, né? E a outra coisa que eu gosto de destacar é que essa palavra aprender, ela tem um sentido muito mais amplo do que apenas se manter atualizado, ter ciência, né, dos novos conhecimentos que estão surgindo. Aprender, pessoal, significa, em primeiro lugar, saber o que não está indo bem no dia a dia da empresa em relação às questões comerciais, operacionais e éticas, e, naturalmente, corrigir rapidamente esses problemas. E, segundo, ser capaz de inovar constantemente. E não dá para criar uma empresa que aprende por decreto. Não adianta eu chegar um dia e falar, agora essa aqui vai ser uma empresa que aprende. Não tem como. É preciso desenvolver as condições para que essa virtude floresça, né? Então, existem 3 atributos principais para uma empresa que aprende. O primeiro deles, e que é a base para os outros 2, é a base, sem esse não há os outros 2, é a segurança psicológica. E segurança psicológica significa criar um ambiente no qual as pessoas, elas não têm medo e sintam que têm até um dever, né, de quê? De compartilhar suas dúvidas, de reportar os erros, incluindo as condutas antiéticas, e de contribuir com novas ideias. Então, as pessoas sentem que ela tem um dever de questionar, de apontar o que está errado e de propor coisas novas, de propor melhorias. E essa segurança psicológica, então, ela tem um objetivo que é muito simples, mas é muito difícil ao mesmo tempo, e que é eliminar o medo das pessoas no dia a dia da organização. Então, eliminar o medo de quê? É o medo de se expor, é o medo de divergir dos pares, do grupo, é o medo de questionar os superiores, o medo de sofrer retaliações, o que mais? O medo de ser rotulado como problemático e, obviamente, no final das contas, o medo de ser demitido. Então, como vocês bem sabem, né, quando as pessoas pensam em falar alguma coisa no dia a dia da empresa, elas ficam naquela dúvida, falo ou não falo? Abro a boca ou fico calado? E na enorme maioria das empresas, infelizmente, há uma percepção generalizada de que não falar é mais seguro. Então, se a pessoa não fala, ela obviamente não corre riscos. E aí existe uma frase popular, né, no mundo corporativo que diz que ninguém jamais foi demitido por ficar calado. Então, existe essa percepção, só que isso é muito ruim. Porque com isso, as más notícias também não sobem na hierarquia. Os erros, né, obviamente, não são reportados, há uma tendência à autopreservação, e com isso a organização simplesmente ela não aprende como ela pode melhorar continuamente. E quem está lá em cima, muitas vezes, a palavra é essa, né, fica vendido. E com frequência, essa pessoa que está lá em cima, ela, quando ela sabe das coisas, né, ela já recebe o problema como uma grande bola de neve, o problema já chegou a uma escala enorme. Então, esse tipo de comportamento, né, de cultura, é ainda mais desastrosa em períodos de crise, né, de períodos de grandes mudanças, porque quando você está nesses momentos como o que a gente está vivendo, é aí que a gente precisa saber rapidamente, imediatamente, o que não está dando certo, porque senão isso pode afetar até, obviamente, a viabilidade, né, da própria organização. Então, assim, o que eu quero dizer é, para lidar com crises, as pessoas que estão na alta gestão precisam saber o que de fato está acontecendo nas suas empresas. E para saber o que de fato está acontecendo, você tem que se livrar da chamada cultura do medo e tem que criar um ambiente com elevada segurança psicológica. A outra questão importante da segurança psicológica, e que se conecta aí com o segundo atributo, né, de uma empresa que aprende, é que num ambiente de medo, não são apenas as notícias ruins, né, que não circulam, que não sobem. As ideias potencialmente boas também não sobem, e as pessoas ficam com medo de tentar fazer diferente. Elas, literalmente, ali jogam, né, para não perder. Então, nesse tipo de ambiente de medo, a gente não tem experimentação. E quando não tem experimentação,
a gente não tem inovação, que é o segundo, né, elemento-chave de uma empresa que aprende. Bom, eu não preciso convencer ninguém aqui, inclusive, dado o pouco tempo que nós temos, sobre a relevância, né, de inovar num mundo como o nosso. Esse é um tema sempre importante e que se torna absolutamente crítico, né, para a sobrevivência das empresas quando elas estão em períodos de grandes transformações como o que a gente está vivendo. Então, para criar esse ambiente propício à experimentação, a gente precisa ter na empresa um ambiente que não apenas tolere, né, algumas coisas que não dão certo, mas o que eu tenho dito já há algum tempo, né, a gente tem que, inclusive, no final das contas, celebrar as iniciativas que não dão certo, desde que se aprenda algo com elas, se aprenda alguma coisa. Se você aprendeu alguma coisa com aquilo, isso é importante. Então, talvez, né, esse seja o diferencial das empresas de vanguarda do século XXI. Elas entendem que os insucessos, né, fazem parte, são um elemento inseparável, inexorável desse processo, né, de aprendizado, nessa caminhada, né, rumo à excelência. Então, existem empresas como a norte-americana W.L. Gore, por exemplo, né, que elas até festejam, é muito curioso isso, festejam os projetos que não dão certo em eventos, ocasiões que são regadas aí a cerveja e champanhe. E nós temos outras empresas que chegam a pagar bônus para as pessoas que participam de projetos que não deram certo. Então, tudo é feito nessas organizações para fazer com que as tentativas de inovar sejam valorizadas e as pessoas joguem para ganhar, e não joguem para se autopreservar e para não perder. E a outra coisa que faz as pessoas jogarem para ganhar, né, que é a terceira característica de uma organização que aprende, é a capacidade de criar um ambiente que ative a chamada motivação intrínseca, que fica ali, né, latente na enorme maioria das pessoas, para que as pessoas se sintam automotivadas a dar o seu melhor diariamente. Então, quando a gente cria um ambiente que incentiva a motivação intrínseca, os colaboradores, eles começam a procurar fazer o seu trabalho com excelência pelo simples prazer pessoal em fazê-lo assim. Né? Ou seja, eles passam a perceber que o trabalho, ele é um prêmio em si mesmo, e não um meio para daí você ter um prêmio. E ter as pessoas automotivadas é ainda mais importante em momentos de crise. Porque nesses momentos de crise, de um lado, né, as pessoas tendem a ficar mais paralisadas, desnorteadas e até desmotivadas, e do outro, a empresa ela fica mais dependente da iniciativa individual, inclusive porque fica mais difícil de monitorar o que cada um está fazendo, até com essa questão aí do trabalho remoto. E 40 anos, né, 40 anos de evidências científicas comprovam que as pessoas se sentem mais automotivadas em ambientes que proporcionam a percepção de que estão se desenvolvendo pessoalmente e, terceiro, relacionamentos pessoais saudáveis, né, com uma sensação de comunidade e uma sensação de pertencimento. Então, autonomia, excelência e conexão, para resumir. O que eu quero dizer é que se a empresa quer se destacar como uma empresa que aprende, ela precisa mudar o foco dos seus sistemas de incentivo. Ela precisa passar a dar uma ênfase cada vez maior em gerar esta motivação intrínseca nos seus colaboradores e passar a dar um peso menor, cada vez menor, a viver na base do tradicional, da tradicional cenoura e chicote, que infelizmente ainda é a praxe, né, de muitas e muitas organizações. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho do segundo pilar, né, de uma empresa resiliente, que é ser uma empresa ética. E o que é isso, né? Ser uma empresa ética é ser uma empresa que ela analisa continuamente, ela reflete continuamente sobre os impactos das suas decisões sobre terceiros, sobre as consequências do que ela está fazendo. Ela vê a lei não como um piso, mas como, né, não como um teto, aliás, mas como um piso, né, para as suas ações. Então, a lei é o piso. A partir daí, eu vou fazer muitas coisas. E também ela é capaz de criar relacionamentos de longo prazo, mutuamente benéficos, com todos os seus stakeholders. Então, é uma empresa que se preocupa genuinamente, né, com o bem-estar dos seus funcionários, dos seus fornecedores, enfim, dos seus clientes, né, das suas comunidades, e os vê como um fim em si mesmo e não como um meio apenas, como uma ferramenta para ganhar mais dinheiro. Então, acho que é importante destacar também que a empresa ética, ela entende, né, e aceita
que em certas situações vale sim o ditado do no pain, no ethics, sem dor, sem ética. Ou seja, é preciso muitas vezes sacrificar alguns ganhos de curto prazo, ou pelo menos deixar de maximizá-los, né, para que a empresa e os seus stakeholders possam coexistir melhor ao longo do tempo. E é esse tipo de mentalidade e de comportamento, né, porque a ética, sobretudo, é ação, não é só reflexão, é isso que vai fazer com que nos momentos críticos a empresa tenha a boa vontade, né, ela tenha confiança e ela tenha, no final das contas, o apoio dos seus stakeholders. Existem vários exemplos, pessoal, concretos, né, de empresas que, aqui falta tempo para isso, que só conseguiram sobreviver a períodos de dificuldades graças ao apoio dos seus stakeholders, porque viu naquela organização uma organização justa e uma organização importante para as suas vidas. E o inverso também é verdadeiro. Nessas situações críticas, as empresas que são realmente éticas, elas veem isso como uma oportunidade de ajudar os stakeholders mais frágeis do seu ecossistema. E é óbvio que esse tipo de atitude, né, é desnecessário falar, deixa marcas positivas, duradouras nessa relação, na reputação da empresa, na credibilidade da empresa, nos vínculos de longo prazo. E agora, para ser um pouquinho mais objetivo, né, quais são as características aí, as principais de uma empresa ética? Também 3, né? Vocês vão ver tudo aqui em 3. Então, a primeira característica é ser verdadeiramente orientada por um conjunto aí de valores sólidos nas suas decisões e nas suas operações diárias, a vivência desses valores. Todo mundo aqui, né, vocês têm muita experiência, já ouviram falar bastante de valores. Eu não vou ficar repetindo isso aqui, da importância disso. Mas o fato é que existe uma distância enorme entre colocar no papel, entre conceber um conjunto de valores nobres, aspiracionais, e vivenciá-los, praticá-los diariamente. A dura verdade é que, atualmente, né, uma minoria das empresas atua de acordo com seus valores declarados aí no seu cotidiano e nos exemplos aí das suas lideranças. Tá? Então, na prática, o valor supremo de muitas empresas, o valor incomparavelmente mais importante é quanto dinheiro ela faz. E isso também é o que faz, né, com que elas, cedo ou tarde, passem por sérios, por graves problemas éticos. A segunda condição para ser uma empresa ética, obviamente, ser capaz de instaurar uma cultura ética. E o que significa isso? Significa fazer com que os dois sistemas de valores da organização, que é o formal, é o que está nos documentos, o que a gente vê, e o informal, que são as regras não escritas do jogo para você sobreviver naquela organização, prosperar naquela organização, as normas sociais, falar ou não, e etc., que esses dois sistemas de valores, eles estejam plenamente alinhados para que os comportamentos éticos, eles sejam algo que não precisa pensar muito, seja algo natural, algo habitual, algo automático no dia a dia, o de praxe da organização, né? E o que a gente precisa para construir essa cultura ética? É óbvio que há muita sobreposição com os elementos lá da empresa que aprende, que eu já mencionei. Então, além daqueles elementos que são válidos, é fundamental a gente criar um ambiente caracterizado pelo quê? Por elevada confiança, verticalmente nas organizações, horizontalmente e entre as empresas e seus stakeholders, transparência, cuidado, o que mais? Empatia, emoções positivas, né? E justiça organizacional também é importante, que é a percepção dos colaboradores de que a empresa é justa com eles. Então, falar é fácil, tudo isso é muito bonito, mas tornar cada um desses elementos, cada um que eu mencionei, realidade no dia a dia, é muito difícil na prática, né? Então, em momentos de grandes crises e transformações como o atual, eu diria que ter atitudes compatíveis com esses valores declarados e praticar a cultura ética com essas qualidades que eu mencionei, né, como confiança, como transparência, como cuidado, né, com o outro, empatia, tudo isso se torna ainda mais crítico e ainda mais desafiador. Então, o que precisa mais para criar uma cultura ética, né? Como vocês bem sabem, não só para criar uma cultura ética, mas também a empresa que aprende, a gente precisa, sobretudo, de liderança. Tudo se faz com liderança. E, em particular, nós precisamos de pessoas em todos os escalões da empresa, mas, obviamente, principalmente lá em cima, né, com um estilo de liderança que eu chamo de virtuoso. Então, eu estou falando aqui de pessoas, principalmente lá em cima, que procurem servir em vez de serem servidos,
né, para entregar às organizações melhor do que receberam, que vejam que o seu papel diariamente é basicamente apoiar e desenvolver as pessoas que fazem parte das suas equipes e que consigam criar um ambiente com, por exemplo, um ambiente inspirador, né, um ambiente justo, um ambiente inclusivo, um ambiente seguro e não inseguro, e um ambiente emocionalmente positivo, que não é simples, né, fazer tudo isso no mundo de hoje. Então, eu acho que esses líderes, eu gosto também de destacar isso, eles têm que ser capazes de proporcionar dois tipos, né, de experiências às pessoas das suas equipes, duas categorias de experiências, uma de universalidade e a outra de singularidade. Então, a experiência da universalidade é ser capaz, né, com que as pessoas da equipe, elas sintam que estão juntas, né, todos ali juntos, na busca por algo que é maior e mais amplo do que elas mesmas, que elas percebam também que conjuntamente elas vão poder chegar num local que elas nunca chegariam individualmente, e também, obviamente, que percebam diariamente a importância do seu trabalho e os impactos, né, que elas causam na vida dos outros. Então, essa é a experiência da universalidade que as lideranças têm que conseguir aportar. A outra é a experiência da singularidade. E isso significa, né, ser capaz de fazer com que cada pessoa, cada indivíduo da equipe, perceba ser tratado como um ser humano único, né, com todas as suas peculiaridades. Então, isso significa, obviamente, a pessoa sentir, né, que é ouvida, que é reconhecida, que é confiável, que é o que mais? Que é alocada a tarefas que estão compatíveis com o que elas fazem de melhor, realmente com o perfil delas, mas principalmente, sobretudo, né, sentir que do outro lado existe uma liderança que se preocupa com elas genuinamente como ser humano. Isso vai muito além de questões profissionais. E para conseguir proporcionar todas essas experiências, né, obviamente a gente precisa de muito mais do que inteligência analítica, que de alguma maneira a maioria dos gestores tem. A gente precisa fundamentalmente, né, de inteligências emocional, moral e sistêmica. E eu gosto sempre também de destacar, né, que esse estilo de liderança, e vocês estão vendo pela própria figura, né, ele exige diversas qualidades que são tidas hoje como femininas, né, como, por exemplo, empatia, né, humanidade, cooperação, intuição, capacidade de ouvir o outro, né, escutar o outro, a tal da escuta ativa, fundamental, e valorização de relacionamentos. E aí, para concluir esse tópico, né, acho que vale destacar que as lideranças têm um papel ainda mais crítico em momentos de crise, porque nesses momentos, de um lado, você tem que ser realista, não adianta enganar, realista e transparente, mas de outro, é preciso ser também simultaneamente otimista, né, e humano. Então, não é simples, né, você ter tudo isso ao mesmo tempo. E, curiosamente, né, vocês sabem, têm lido isso, alguns dos países mais elogiados aí na condução, né, da crise aí da Covid-19, têm sido países liderados por mulheres, como Alemanha, Taiwan, Nova Zelândia, Islândia, e assim vai. Pois bem, terceiro elemento aí, né, de uma empresa resiliente, a empresa com propósito. Então, eu vou destacar agora essa necessidade, né, de ter essa orientação para algo mais amplo do que apenas fazer dinheiro. E vocês todos sabem que muito se fala hoje de propósito, né, no mundo corporativo. Principalmente depois que algumas referências do mercado, o pessoal do mainstream, né, principalmente o Larry Fink, da BlackRock, né, em 2018, na carta para os CEOs, os próprios CEOs da Business Roundtable, né, nos Estados Unidos, ano passado, 181 CEOs, e mais recentemente, o próprio Fórum de Davos, né, no seu manifesto 2020, no começo desse ano, todos esses agentes aí, referências, enalteceram e vêm enaltecendo a importância do propósito. Só que eu tenho que compartilhar com vocês que, infelizmente, né, a realidade é que há um certo hype, né, essa palavra aí que significa promoção excessiva, desse tema atualmente, que virou um daqueles tópicos, né, que as grandes empresas e as lideranças não podem mais ignorar. Então, tem muita gente, né, a meu ver, muitas empresas falando sobre propósito, mas poucas, muito poucas, já conseguiram tornar esse tema algo concreto e prioritário no seu dia a dia. Mas esse certo modismo, ele não diminui a importância e a relevância do propósito. Porque, de fato, né, quando uma organização consegue incutir e inspirar nos seus membros essa percepção de que eles estão todos unidos em prol de uma causa nobre, para valer, então essa organização consegue contar com uma fonte que eu diria assim, colossal, né, contagiante, de energia, né, de motivação e de coesão.
E esse senso de propósito autêntico, ele passa para os outros, e passa para os stakeholders da organização. Então, o propósito também faz com que os stakeholders sintam que, de alguma maneira, eles fazem parte de uma comunidade que está voltada para uma causa justa, obviamente alinhada, né, ao bem comum, e uma causa que vale a pena contribuir. Eu vou apoiar essa organização. Né? Então, os benefícios de você ter um propósito autêntico, que já são vários, eles são ainda maiores, mais críticos nesses momentos de crises e dificuldades. Porque no momento como a gente está vivendo agora, é fundamental as pessoas terem a convicção de que dias melhores virão. E quando você tem uma causa maior, você tem a chave, né, para fazer com que todos os executivos, todos os colaboradores busquem forças e demonstrem essa perseverança, né, que é fundamental agora, para construir esse futuro idealizado. Mas eu tenho que destacar também o outro lado da moeda, né, que é o seguinte, que quando não há um senso de propósito, e que é muito comum, infelizmente, quando a gente não tem uma causa a perseguir, então a gente acaba com o que eu chamo de empresa das horas boas. Isto é aquela empresa que só segura as pessoas pelo bolso e que aí na primeira adversidade, infelizmente, né, ela tende a desaparecer porque não tem nada, né, que, além do dinheiro, que prenda as pessoas. Né? Ela contrata ali quase que mercenários no final das contas. E esses períodos, então, de dificuldade, né, que a gente está vivendo, eu diria são, para resumir, o teste de fogo para as empresas demonstrarem realmente a autenticidade do seu propósito, né, e dos seus valores. E vale destacar que o comportamento das empresas agora, que está todo mundo acompanhando, esse comportamento vai ficar na memória dos seus stakeholders, funcionários, fornecedores, clientes, comunidades, por muito tempo. Tá? E o que a gente precisa fazer concretamente para perseguir um propósito maior? Então, a primeira coisa a fazer, e eu diria que é a mais fundamental, e que não é nada simples, né, é rever o próprio conceito de sucesso da empresa. Então, em vez de maximizar o resultado financeiro, os seus líderes, suas lideranças, elas precisam evoluir para um conceito de sucesso mais amplo que tem como objetivo maximizar o propósito da organização. Maximizar propósito em vez de maximizar lucros. É isso que eu quero dizer. Né? E isso não significa, só voltar aqui um pouquinho, falar só um segundinho a mais, não significa também deixar de gerar valor para os acionistas. Eu acho que é importante a gente destacar isso. Ninguém está falando isso, ninguém é contra o retorno para os acionistas. Pelo contrário, alcançar um resultado financeiro satisfatório é absolutamente essencial, né, para que a empresa possa o quê? Continuar a financiar sua causa e, com isso, gerar um impacto ainda mais positivo em todos os seus stakeholders. Né? O que eu quero dizer aqui é que gerar um retorno justo para os acionistas deve passar a ser visto como uma consequência, né, e não como um fim em si mesmo, da busca pela criação de valor compartilhado e sustentável com todos os seus stakeholders, e para todos os seus stakeholders. Né? Então, vocês conhecem, têm vasta experiência, a gente conhece o público aqui do IBGC, e sabem que é uma enorme mudança de paradigma, né? Fazer com que a empresa, de fato, seja voltada, orientada para um propósito maior, né, no mundo que a gente vive. É uma grande mudança. E, para isso, a gente precisa mudar, inclusive, né, a forma como a alta gestão está acostumada a administrar a organização. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa evoluir dessa pretensão, eu acho que a palavra é muito apropriada, pretensão, de tentar prever e controlar o futuro, que é essa abordagem tradicional aí do predict and control, e passar a desenvolver a capacidade de sentir e responder continuamente às mudanças no ambiente externo, mas tendo um rumo que é o propósito, né, como norte para as suas decisões, que é essa abordagem do sense and respond. E agora eu confesso assim, que eu acho absolutamente inacreditável que um século XXI, né, tão volátil, tão acelerado, tão imprevisível, a maioria das empresas ainda gaste uma quantidade enorme de energia, de tempo, de recursos, tentando prever o futuro, né, por meio daqueles processos super detalhados de planejamento estratégico, que, para mim, quando eu olho, muitas vezes me remetem mais a um verdadeiro ritual da dança da chuva coletiva, né? Então, cada vez mais as empresas precisam se concentrar na responsividade, né, e na flexibilidade. E isso não significa não ter rumo. Então, o rumo a seguir, o caminho a seguir, e os parâmetros do que fazer ou não, né, diariamente,
eles são determinados pelo quê? Pelo propósito, pelos valores e pela visão estratégica da organização, que obviamente é muito diferente de um plano estratégico detalhado. Aliás, uma outra consequência, né, desses planos estratégicos detalhados, muito rígidos, é a famosa, né, famosíssima, eu diria, prática do cascateamento de metas. Então, cada um recebe suas metas e passa a segui-las cegamente, como se fosse uma viseira, né? Mesmo quando o mundo, o cenário externo já mudou completamente pouco tempo depois. E, obviamente, que esse dogma, né, deriva de uma verdadeira obsessão de muitas lideranças em tentar controlar o incontrolável. E qual que é a solução, né? A solução, ao meu ver, é muito simples. As empresas deveriam simplesmente eliminar a grande maioria da parafernália, né, de indicadores, e eu incluiria aí esses modelos super detalhados de avaliação de desempenho individual, e elas deveriam passar a se concentrar fundamentalmente em cascatear sentido e valores, em vez de cascatear números. Cascatear sentido, em vez de cascatear números. E isso significa fazer, né, com que os líderes em todos os níveis da organização, eles se dediquem primordialmente a incutir, né, nas pessoas diariamente esse senso aí de propósito, de sentido no que estão fazendo, né, o porquê de estarem ali, em vez de se concentrarem em cobrar inúmeros indicadores, né, que são estabelecidos, como vocês sabem, unilateralmente, top-down. Então, em vez de se concentrar no o que fazer, né, se concentrar no porquê estar ali, porquê fazer. Eu sei que parece muito radical para vários aí que devem estar ouvindo, mas o que eu posso garantir é que há várias evidências científicas e casos concretos de empresas que mostram que esses sistemas aí gerenciais extremamente complexos e que, no final das contas, eles têm como objetivo controlar e padronizar tudo e todos, né? Esses sistemas, eles geram mais custos do que benefícios às organizações. Agora, um minutinho aqui para a gente pensar um pouco, né? Um breve resumo para nós concluirmos. Pois bem, pessoal, só para a gente, então, indo agora na nossa reta final, nesses 3 círculos, vocês podem ver as qualidades de uma empresa resiliente, né? Da empresa ética, da empresa que aprende, da empresa com um propósito maior. Naturalmente, esses conceitos são interconectados, e é por isso que há uma grande aí sobreposição entre os círculos. Aqui, eu coloquei uma figura ampliada, que vocês também podem ver, que tem um conjunto de temas ao redor desses círculos e que servem como um pano de fundo para as qualidades de uma empresa resiliente. Então, só para exemplificar, eu estou falando aqui de elementos como autonomia, confiança, né, respeito, diversidade e inclusão, empatia, que são elementos fundamentais. E eu acho que a mensagem, talvez uma frase, se eu pudesse deixar com vocês, seria o seguinte: sem investir nesses fundamentos, não é possível construir organizações de excelência no século XXI. Sem investir nesses fundamentos, não dá para construir uma organização de excelência nesse século XXI. E aí, também na nossa reta final, né, e eu preciso compartilhar isso com vocês, é irresistível não fazer isso. Qual que é a base de tudo que eu falei, de todo esse modelo que eu apresentei? A base que sustenta este modelo é uma premissa positiva sobre o ser humano na cabeça das principais lideranças da organização. E aí é muito simples, e me desculpem a linguagem coloquial. Se os líderes partirem do pressuposto, né, que as pessoas, elas são preguiçosas, são burras, são mal intencionadas, me desculpe, né? Mas será impossível construir empresas resilientes com essas qualidades que eu destaquei. Então, se você partir dessa premissa, não dá para construir uma empresa resiliente com essas qualidades que eu mencionei. E o motivo é muito simples, né? Porque, de um lado, as lideranças constroem sistemas e procedimentos que refletem a sua visão sobre os outros. E, do outro lado, as pessoas tendem a responder de acordo com a maneira como são tratadas. E tudo isso junto leva a uma verdadeira profecia autorrealizável. Então, se as lideranças esperam o pior das pessoas, provavelmente, né, é isso que elas verão e que terão, né? E eu acho que o lado bom da moeda, o outro lado, né, o lado positivo, é que o inverso também é verdadeiro. Então, há muitos casos positivos de empresas, também o tempo aqui é curto para a gente entrar neles, né, mas que demonstram que as pessoas tendem a responder de modo extremamente positivo
quando as suas lideranças acreditam nelas, para começar, e transmitem, né, confiança, responsabilidade e humanidade. Então, é por isso que é essencial partir de uma premissa positiva para despertar o que as pessoas têm de melhor. E a outra conclusão mais fundamental, que se conecta com o que eu falei no início da sessão, é que esse modelo de resiliência empresarial que eu desenvolvi, ele requer também uma mudança de mentalidade de muitos líderes corporativos. Então, em vez de ver suas empresas como aquela grande máquina, né, que eu mencionei lá atrás, é preciso passar a vê-las como um sistema vivo. A ideia da empresa como máquina é resultado de um pensamento mecânico, linear, típico da era industrial. E essa visão, mais uma vez, ela é voltada para quê? Para eficiência e desempenho de curto prazo. E faz sentido quando a gente enfrenta um problema que é simples num ambiente estável. Num ambiente dinâmico, num ambiente complexo, num ambiente imprevisível, esse modelo não funciona. Então é por isso que a gente tem que evoluir para um pensamento sistêmico, baseado na biologia, né? Já que um sistema vivo, pessoal, é incomparavelmente mais resiliente do que uma máquina. Um sistema vivo não dá para comparar, é muito mais resiliente do que uma máquina. Aliás, né, aproveitando, como vocês devem ter lido esses dias, a natureza, né, tem dado um grande exemplo aí de resiliência nessa crise aí da Covid. Porque poucos dias que nós liberamos um pouquinho o espaço, não sei se vocês acompanharam isso daí, mas achei muito curioso, os canais de Veneza voltaram a ter peixes, algas, cisnes, né? E as metrópoles, né, elas foram literalmente invadidas por vários animais selvagens. Então, você está vendo aí, tem coiote em São Francisco, tem puma em Santiago, e tem até ali no cantinho direito, leões na montanha, olha só, na capital do Colorado. Então, a natureza, ela é extremamente adaptável, extremamente flexível, e a natureza sempre encontra uma maneira de se regenerar, de voltar a florescer, né, em circunstâncias diferentes. E, obviamente, que o mesmo raciocínio vale para aquelas empresas que aprendem continuamente, que constroem relacionamentos saudáveis com seus públicos, né, internos e externos, e que perseguem um propósito maior. Então, essas empresas, elas invariavelmente, elas vão conseguir se adaptar a essas novas circunstâncias, se reinventar e voltar a prosperar. E essas empresas, a meu ver, vão ser as organizações de excelência neste século XXI, com tantos, né, choques sucessivos e transformações constantes. Último ponto, o público do IBGC, em geral, é formado aí mais por conselheiros de administração, enfim, lideranças, né, altos executivos, então eu não posso também deixar de me furtar em colocar algumas recomendações mais práticas, objetivas. Então, se você gostou da ideia desse modelo, enfim, quer dar uma concretude a ele e dar uma praticidade, eu tenho aqui 5 recomendações para os conselheiros de administração. E a primeira, que eu acho que é a mais importante de tudo, é a seguinte: para dar concretude a esses temas, a gente tem que começar o quê? A medir, né, a mensurá-los, para que a gente saiba como é que a gente está em relação a eles. Então, a mensagem é: existem métricas para todos esses temas que eu mencionei e que são aparentemente subjetivos. Dá para medir de maneira objetiva a segurança psicológica, medir a cultura ética, medir a presença ou não de um estilo de liderança virtuoso, medir a presença efetiva de um propósito maior, né? Só para citar aí alguns exemplos. Então, acho que se os conselhos, né, e os conselheiros consideram esses temas importantes, eles têm que, para começar, colocar eles na pauta, muito mais, medir de maneira objetiva e administrá-los continuamente. A segunda recomendação é uma consequência da primeira, que é o seguinte: se você considera esse tema relevante, obviamente que o conselho precisa, então, dar mais tempo para discutir o tal do lado humano, o fator humano nas organizações. Isto é, mais tempo para falar de cultura organizacional, de saúde mental, de engajamento dos colaboradores, de capital humano, né? E menos tempo para aquela análise, né, de indicadores retrospectivos, né, ou aqueles aspectos jurídicos, operacionais do dia a dia. Então, o conselho precisa ter mais foco no futuro do que no passado, e mais no fator humano do que em números frios, né, que, sinceramente, pouco informam, pouco agregam valor e pouco mostram o que realmente está acontecendo na organização. A terceira recomendação, e que é bastante óbvia, é o conselho dar o exemplo do que quer ver na sua organização. Então, se o conselho quer uma empresa que aprende, o conselho também tem que demonstrar vontade em querer aprender. E isso exige o quê?
criar um ambiente também de segurança psicológica no próprio conselho, para que os membros sejam incentivados a manifestar suas inquietações, suas ideias, suas dúvidas, e também implementar uma agenda de desenvolvimento continuado para os conselheiros. Se o conselho quer uma empresa ética, então o conselho também precisa ser ético nas suas decisões, e ética é relação. E isso começa pelo tratamento que se dá aos stakeholders e o tratamento que se dá, inclusive, aos próprios executivos da organização e colaboradores, né? Começa por aí. E se o conselho quer uma empresa com propósito, o conselho tem que valorizar esse tema para valer nas suas comunicações, né? Mas principalmente nas suas deliberações. A quarta recomendação é selecionar e substituir os executivos, principalmente o CEO, em função, obviamente, de como eles incorporam todos esses atributos. Então, uma empresa só vai ser resiliente se ela tiver um CEO que, de fato, esteja aberto a aprender, valorize a ética e tenha um senso de propósito a perseguir. Senão, não vai funcionar. Né? E a quinta e última recomendação é, na verdade, aí mais uma provocação para reflexão, teremos algum tempo aí depois, e que é o seguinte, acho que é evidente, vocês têm uma vasta experiência, que muitas empresas, talvez a grande maioria, precisam de uma verdadeira revolução para se tornarem organizações culturalmente resilientes. Então, a minha pergunta é a seguinte, se você acredita que esse é o caso aí da sua organização, né, a pergunta que eu faço é, o seu conselho de administração, ele apoia esta revolução ou ele tem atuado mais como um contra-revolucionário? Né? Em outras palavras, como é que dá para a gente revolucionar uma empresa se as pessoas que estão lá em cima, muitas vezes, agem como contra-revolucionários? Então, essa é a reflexão fundamental que eu deixo com vocês. Eu espero que a sessão tenha sido útil, né? Faço votos de enorme, mais uma vez, resiliência a todos, e, enfim, fico à disposição para conversarmos mais a respeito. Agradeço mais uma vez ao Pedro e BGC, parabéns por essa iniciativa sensacional. Muito obrigado.